Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para todos, no santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço, meus irmãos, que se inscreva mais uma vez nesse canal, meus irmãos, compartilhando as mensagens, para que alguém tenha a alegria de ver que essa palavra do Senhor ela tem livre discurso em nossos corações. Amados irmãos, eu quero agradecer a Deus, meus queridos, por vocês. Quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm fôlego de vida e glorifica a Deus na beleza da sua santidade. A palavra que o Senhor nos deu agora é Jesus e a Samaritana. Meus queridos irmãos, que esse ano de 2026 que se inicia, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar todos de uma forma maravilhosa e que todos venham ao conhecimento do verdadeiro Deus para ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. O tema é Jesus e a Samaritana. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que o que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, que mesmo que Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus via que a obra dos fariseus era só investigação. E via ali que os discípulos, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Glorificado seja Deus. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galileia. E era necessário passar por onde? Por Samaria. Deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, louvado seja Deus, mas era necessário passar por Samaria. E ali naquela cidade, ele se depara com aquele poço, glória a Deus, e Jesus senta ali para esperar alguém para ele salvar. O povo de Jesus estava com sede, não, Jesus estava com uma sede, mas era sede não de água, essa aqui, ó, que eu bebo e torno a ter sede. Ele estava com uma sede de dar a água da vida para aquela mulher. Glória a Deus. De repente, quando ele passou ali, ele se deparou com aquela mulher, junto àquela herdade de Jacó, naquele poço, Samaria. Estava ali a fonte de Jacó, aleluia, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto a hora sexta. Jesus estava aqui? Cansado do caminho. Jesus não tinha um carro bom, Jesus não tinha uma moto, Jesus não tinha nada, Jesus andava de pés. Jesus nos deu o maior exemplo, que só não se prega só o evangelho se tiver de carro, se tiver de moto, se tiver de bicicleta, de carro, não. Nós pregamos o evangelho é pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz. Ele estava cansado, sentou de junto do caminho, glória a Deus, louvado seja Deus. Era isso quase a hora sexta. Engrandecido para todo sempre, seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, exaltado para todo sempre é o nome de Jesus. Quando Jesus chega ali, de repente, meus irmãos, vem aquela mulher samaritana para pegar água. Glória a Deus. Glória a Deus para tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber. Jesus pediu a ela, dá-me de beber, para que abrisse na compreensão dela o que ele queria dar para ela. Não era o que ela tinha que dar para ele, que ele estava pedindo. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher,
Samaritano, como sendo tu judeu, pede a mim de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com a samaritana. E Jesus responde e disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus. Conhecesse o quê? O dom. Bastava ela conhecer o dom de Deus. E quem é o que te diz dar-me de beber? Tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Que maravilha, minha irmã. Oh, glória a Deus, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz? Ela não conhecia quem estava falando com ela. Se tu conhecesse o que te diz a mim de beber, tu lhe pediria. Quer dizer, Jesus disse, além de eu te pedir, tu me pediria água da vida. Glória a Deus. E a mulher disse, Senhor, tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Toda a dificuldade ela encontrou para poder ver se Jesus se afastava dela. Não tem com que tirar água. Aleluia, o poço é fundo. Aleluia. Onde, pois, tem água viva? Não tem, Jesus, com que tirar. O poço é fundo. Onde tem água viva? Este é o maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele, próprio dele, seus filhos, seu gado. E Jesus respondendo disse-lhe, qualquer que beber desta água, torna a ter sede. Quer dizer, mulher, esta água aqui, ó, quem bebe dela torna a ter sede, mas a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aleluia! Torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele. Nele quem, meus irmãos? Em Jacó, que era o dono do poço? Se fará nele, Jesus. Uma fonte de água que salta para a vida eterna. Não era um riozinho, um córrego, não, um riacho, não. Uma ribanceira. Uma barragem, não. Aleluia! A água que eu lhe der se fará nele. Uma fonte. É uma fonte de profundidade, de extensão grande. Aleluia! Aleluia! Que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Aí ela voltou a compreender o que ele estava falando. Disse, me dê dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela queria beber daquela água que nunca mais tivesse sede e que nunca mais tivesse que voltar ao poço para pegar aquela água. Disse-lhe Jesus, olha onde está a resposta de Jesus para a mulher. Está na água, está na busca do marido. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso dissesse com a verdade. Meus amados irmãos, eu já vi muitos pregadores, não que eu não sou pregadora, muitos pregadores dizer que aquela mulher teve 5 alianças, teve 5 vestidos de noiva. Aleluia! Aquela mulher, sabe o que foi que ela teve? 5 amarguras. Aí ela teve as alianças, nunca teve aliança. Que a mulher que passa pela vida possuindo 5 maridos, ela passa muito amargura. Que sabe o que ela passou? Foi ela. Será que todos aqueles maridos foram maridos de compreensão? Será que ela não apanhou de alguém por causa de alguém? Será que ele não espancou ela, arrastou pelos cabelos, porque ela dizia assim, se você não der certo com você, vai dar com fulano?
Será que ela não apanhou? E a pessoa pobre da mulher passar pela mão de 5 homens? Tem muitos idiotas aí, pregador de carochinha, que fica dizendo que foi uma mulher, não sei o quê, porque exaltando a mulher. A mulher encontrou Jesus. Quando ela encontrou Jesus, aquele espírito da prostituição saiu de dentro dela e ela encontrou a água da vida e ela bebeu. Ele disse, se tu beber, tu nunca mais terás sede. E ela pediu, dá, porque eu não preciso vir mais aqui. Quando ele mandou chamar o marido, ela disse, eu não tenho. E ele falou, tu falou toda a verdade. Uma coisa, ela não era mentirosa. E quando Jesus disse, tu tivesse 5, o que tens agora não é teu, marido. Ela não recuou a mensagem de Jesus. Ela sempre deu ouvido à voz de Deus. Eu nunca vi quem dá ouvido à voz de Deus passar vergonha, não passa. Porque aquela samaritana, foi o momento que Deus despertou o Espírito Santo para trazer ela para aquele poço, para encontrar com Jesus, para se ver livre daquele sofrimento, daquela vida. Naquele mesmo dia, ela volta para a cidade e pede ao povo, vem cá ver um homem que diz toda a minha vida, contou toda a minha história, diz toda a verdade. Ela já saiu dali liberta, meus irmãos, pregando a palavra de Deus. Mas tem alguém que aquela mulher teve 5 alianças, aquela mulher teve 5 leitos, teve 5 casamentos, 5 vestidos de noiva, 5 festas de núpcia. Ela não teve nada. Ela teve uma vida derrotada no pecado. Ela encontrou Jesus e Jesus perdoou ela, ela ficou livre. Se ela não encontra Jesus, não tem essa história para mim, está contando aqui a você e nós está ouvindo, meus irmãos. Você pensou a vida sem Jesus ter vida? Louvado seja Deus. Mas que Deus nos abençoe, meu irmão, que a compreensão do Espírito Santo esteja sobre nós. Deus te abençoe, meu querido. Se inscreva no canal Mãos Ungidas e deixe o seu joinha aí, compartilha ele em nome de Jesus Cristo, viu? Eu já te agradeço, tenha um ano cheio de paz, cheio da presença de Deus, da bênção do Senhor, de livramento e proteção de Deus em nome de Jesus. Até a próxima, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, viu?